Se você está iniciando na bolsa e quer montar uma carteira de renda mensal de dividendos, hoje vou trazer os princípios básicos para você conseguir montar a sua carteira de dividendos. Se eu tivesse esse vídeo à minha disposição quando eu comecei a investir, com certeza eu estaria muito à frente, tá? Eu errei demais no início, então dê muito valor a esse vídeo que eu vou trazer pontos muito importantes. E se você já investe, é sempre bom reforçar o básico, às vezes tem alguma coisa que eu vou falar aqui que você nem sabia. Então vamos lá, se você quer investir em ações de dividendos, por onde começar? Pessoal, quando você for olhar para a bolsa, você vai ver que existem mais de 400 empresas, se eu não me engano. Você pode excluir 90% delas, praticamente quase todas aí são empresas que não trazem dividendos, não trazem retorno, não trazem crescimento. Em quais você precisa focar? Em empresas de setores perenes. E por quê? Diversifique sua carteira investindo em setores resilientes, como o financeiro, o de seguros, energia elétrica, saneamento básico e etc. Por que esses setores em específicos? Porque eles tendem a ser menos afetados por oscilações econômicas e costumam pagar dividendos estáveis. Concordam comigo? Por exemplo, na época da pandemia. Muita empresa de varejo fechou, muita empresa de construção teve que parar com as construções. Agora, o setor financeiro, bancos continuou funcionando muito bem, seguros também até cresceu, melhorou muito na pandemia, energia elétrica nem se fala, teve o maior consumo de energia na época da pandemia, saneamento básico também, todo mundo tem que ter água, não importa o que estiver acontecendo, ou seja, essas empresas são a prova de bala. Pode acontecer a crise que for, esses setores vão continuar gerando lucros. E por que é bom sempre ter lucro? Porque o lucro está diretamente envolvido ao dividendo. A empresa só paga dividendo se ela tiver lucro. E como você quer montar uma carteira que vai te remunerar todos os anos, um ano ou outro vai acontecer alguma crise, e aí com essas empresas defensivas, empresas estáveis, você vai continuar tendo esse dividendo, porque mesmo em crise, essas empresas continuam lucrando. E aí trago para vocês algum exemplo das ações dos setores perenes. Não estou falando que você tem que comprar, algumas aqui eu nem tenho, tá? A maioria eu não tenho. Mas, por exemplo, no setor financeiro, temos o Banco do Brasil, Itaú, Santander. Energia elétrica, temos a Engie, Taesa, Transmissão Paulista. Seguros, Porto Seguro, muita gente conhece a Porto. Caixa Seguridade, BB Seguridade, Saneamento Básico, Sanepar, Copasa, Sabesp e por aí vai. Beleza, trouxe aqui alguns exemplos e como a gente deve escolher uma ação para carteira dentro desses setores. Procure por ações de empresas estáveis, com histórico consistente de pagamento de dividendos ao longo do tempo. Não é porque está em um setor perene que a empresa vai ser automaticamente boa, tá? Pega ali, por exemplo, os bancos que eu mostrei para vocês e dá uma analisada, vê qual delas tem o melhor histórico de pagamento de dividendos, também os fundamentos financeiros da empresa, incluindo lucros consistentes, baixa dívida e fluxo de caixa saudável. O que isso significa? Que a empresa tem lucros consistentes, não tem queda do nada, também não tem um crescimento explosivo no lucro e depois cai. Um caixa saudável é sempre muito importante. Então, seleciona um setor, tira ali 5, 6 empresas desse setor, por exemplo, de energia elétrica, e vai analisando qual que tem o melhor dividendo, a menor dívida também é muito importante, lucros consistentes, essas que vão fazer total diferença. E aí, aonde eu posso encontrar e até mesmo comparar esses ativos, essas ações? Pessoal, meu site favorito é o investidor10.com.br. Lá é só você abrir, site extremamente intuitivo. Lá também tem guia para quem está iniciando, possui muitas perguntas e respostas, também tem notícias. Mas caso você queira analisar, clica na lupinha, pesquisa a ação que você quer e lá vai ter tudo, dividendo, dívida, lucro, tudo que você pensar sobre a empresa vai ter lá. Mas agora com quantas ações eu devo começar? Olha só, é uma decisão totalmente pessoal, depende da quantidade de ativos que você consegue fazer a gestão pelo menos trimestralmente. Se você é uma pessoa mais desocupada, tem tempo para investir aí em conhecimento, em conhecer as ações, você pode ter tranquilamente mais ativos em carteira porque você vai ter mais acompanhamento. Não compre uma ação sem conhecer ela, sem acompanhar a empresa, porque em algum momento o dividend yield pode ser cortado e você não vai nem saber o motivo, também pode ter queda no lucro, diversas coisas podem acontecer sem você esperar caso você não conheça a empresa. Então pegue uma quantidade que você consiga acompanhar pelo menos a cada 3 meses. E outro ponto, um dos mais importantes, tá? Não force uma diversificação ao montar uma carteira. Comece com uma ação e vá diversificando com o tempo. Um dos maiores erros que eu cometi, tá? Eu comecei com R$500 na bolsa, querendo comprar 10 ações, R$50 para cada. Pessoal, não faz sentido nenhum, tá? Começa com um ativo, e aí você vai pegando confiança, vai entendendo como funciona a renda variável,
vai escolhendo novos e de pouquinho em pouquinho você vai montando a sua carteira. Você não precisa ter ela pronta agora. Esse foi o erro que eu cometi. Eu peguei 2 ações de banco, 2 elétricas, 2 empresas de saneamento, 2 de seguros e já montei uma carteira completa. Não, você não vai viver de dividendos agora. Você pode montar a sua carteira ao longo dos anos para lá daqui 15, 20 anos, quando você já chegar num bom patamar de dividendos, a sua carteira esteja assim pronta. E outro erro que eu vejo que é muito comum para quem está iniciando é comprar muitas ações, muitos fundos imobiliários, lotar a carteira de ativos, mais de 15, 20, sendo que a pessoa não vai nem conseguir acompanhar. E outra, a partir de 15 ativos, pessoal, não existe mais diversificação, tá? Esse gráfico mostra muito bem o risco sistemático e o não sistemático. O risco não sistemático é aquele que você consegue diluir através da compra de ações, ó. Então, uma ação, realmente, o risco é alto, né? Se ela quebrar, acabou todo o seu dinheiro. Então, quanto mais ações você vai comprando, mais você vai diversificando e menor vai ser o seu risco não sistemático. Agora existe, pessoal, o risco sistemático que ele não tem como remover, é o risco de mercado, uma pandemia, uma crise. Isso aqui vai jogar seus ativos para baixo, não importa a sua diversificação. E aqui a gente percebe que a partir de 15 ativos já começa a andar de lado, ou seja, acima de 15 você não está diversificando, só está destruindo a sua rentabilidade, porque mesmo acontecendo uma pandemia, todos os seus ativos vai cair de qualquer jeito. A palavra risco sempre remete a algo ruim, mas risco pode ser bom também. Às vezes, se a pessoa tem somente 3 ativos, ela está sim com um risco alto, mas se ela conhece muito bem esses ativos, o risco pode ser positivo, pode ser um risco que vai trazer um grande retorno, já que ela tem somente 3 ativos em carteira e um mais ainda, né? É o maior risco de todo, mas se essa ação subir 1000%, a pessoa vai ganhar muito dinheiro, né? Então, vamos tomar cuidado. Começa ali diversificado. Eu, por exemplo, tenho 3, 4 anos investindo, tenho somente 5 ativos em carteira, estou muito feliz com isso, tá? Outra pergunta, qual o melhor momento para você começar a comprar? Primeira coisa, quando as ações estão abaixo do preço teto. Para quem não sabe, preço teto é um cálculo que a gente realiza, chega num valor e a gente sempre investe no ativo abaixo do preço teto. Por exemplo, preço teto de Banco do Brasil, estou só inventando, tá? R$60. Se a empresa está 65, está acima, então não vale a pena comprar. Agora, se ela está 55, está abaixo do preço teto, ou seja, vale a pena fazer um aporte. Se você quer entender melhor, vou deixar aí um vídeo no card, não vou entrar muito a fundo, eu tenho um vídeo explicando só sobre preço teto. Outro momento importante, momentos de crise tendem a levar o preço da ação abaixo do valor patrimonial justo, o que torna a ação barata. Muita gente tem medo de crise, mas pessoal, sinceramente, toda crise parece que vai acabar a bolsa. Já aconteceu 20 crises aí ao longo dos últimos, 100 anos, e todas elas iam acabar com a bolsa e nenhuma acabou, tá? Momento de crise é oportunidade, ações caindo 50%, trazem aí descontos e com isso muito mais retorno para você. E por que que a gente tem que pagar barato ou pelo menos abaixo do preço teto? Quanto mais caro você pagar em uma ação, menor será o seu dividend yield, tá? Então, muito cuidado ao comprar uma ação por comprar, sem ver se ela está barata ou cara. Se você pagar caro, você vai ter pouquíssimo retorno através dos dividendos. E já que estamos tocando no assunto, o que é o dividend yield caso você esteja aí realmente do zero? É uma métrica que a gente utiliza para medir a rentabilidade da carteira em recebimento de dividendos. Quanto maior o dividend yield, maior o dividendo recebido da carteira. Vamos aqui para um exemplo prático. Vamos supor que você começou com uma carteira com 3 ações diferentes, você investiu R$1.000, tá? Banco do Brasil, vamos supor que esteja pagando 12% de dividend yield, Taesa 10% e Sanepar 8%. Esse aqui não é o valor que está pagando hoje, é só um exemplo. Ou seja, a média da sua carteira seria a soma de tudo dividido por 3, né? Então, 12 mais 10, 22, mais 8, 30, dividido por 3, que é a quantidade de ativos, 10% de dividend yield. O que isso significa? Significa que a sua média da carteira é de 10%, ou seja, esses R$1.000 investidos estão gerando R$100 de dividendos. Bem parecido com a renda fixa. Se você está investindo R$1.000 na renda fixa e está dizendo que vai ter 10% de retorno, você vai ganhar R$100. Mesma coisa aqui, 10% de yield, você vai gerar aí R$100 de dividendos. E aqui outro ponto extremamente importante, cuidado com o dividend yield alto, isso aqui engana muita pessoa, tá? Já vi muita gente fazendo isso, por exemplo, acabei de explicar aqui o que é o dividend yield, quanto maior, maior o seu retorno, certo? A pessoa vai lá no site, no Investidor 10, filtra as ações que estão pagando mais dividendos, aí cai lá uma Petrobras pagando 60%, X empresa pagando 30%, 20%, e a pessoa só compra aquilo, tá? Muito cuidado.
Olha só, cuidado com ações que pagam alto dividendo. Não é saudável e em algum momento esse dividendo será cortado e a empresa será prejudicada. 99% das vezes, tá? A não ser que a empresa ganhe uma decisão judicial, entre um dinheiro na empresa e ela distribui em dividendos, beleza. Mas agora eu vejo muita empresa que lucra 1 bilhão no ano e aí paga 2 bilhões em dividendos. Onde está esse outro 1 bilhão aí? Às vezes a empresa pegou emprestado, às vezes criou dívida para pagar dividendo e aí uma hora ou outra essa dívida vai chegar e a empresa vai ter que cortar os dividendos. Muito cuidado. Um dividend yield saudável gira em torno de 6 a 14%, tá? No máximo 14%. Hoje em dia já está até difícil achar nesse valor. 10%, 8%, 9% é um dividendo saudável que não vai afetar a empresa e que vai te trazer um bom retorno. E aí, como que você calcula o dividend yield das suas ações, tá? Muitos sites já trazem, mas aqui eu vou ensinar para vocês, porque melhor do que decoreba é você aprender realmente como funciona, né? Então, o cálculo de dividend yield é o dividendo pago pela empresa nos últimos 12 meses, dividido pelo preço pago pela ação. Exemplo, uma ação que custa R$10 pagou R$1 de dividendo. Logo, o dividend yield dessa ação é de 10%. Vamos voltar aqui para a fórmula. Dividendo pago nos últimos 12 meses, R$1 por ação, dividido pelo preço pago pela ação, R$10. 1 dividido para 10 é igual a 0,1, mesma coisa que 10%. E aqui um segredinho para aumentar o dividendo. Vamos supor aí essa mesma ação que está R$10 e pagou R$1, e ela está com dividend yield de 10%, certo? Aconteceu uma crise na bolsa e essa ação despencou, passando a custar somente R$5, só que ela vai continuar pagando esse dividendo de R$1. Muita gente vai desesperar, porém quem for esperto vai comprar. Claro, se a empresa não perder fundamentos, for realmente uma queda geral. Olha só, se a gente refazer o cálculo, agora é R$1 pago dividido pela cotação de R$5, ou seja, 20% de retorno, 20% de dividend yield. Então, momento de crise, mais uma vez, é um ponto muito importante, é um momento muito bom e é ele que realmente vai te trazer ali um retorno explosivo, até mesmo no curto prazo, tá? Outro segredo para você aumentar o dividendo é você reinvestir o dividendo. O dividendo caiu na sua conta, já compra novos ativos. Não pega esse dividendo para gastar com você, tá? Pega esse dividendo e compra novos ativos. Por que que isso é importante? Olha só essa evolução de uma carteira hipotética. Então aqui temos dois cenários, o cenário 1 e o cenário 2. Vamos olhar primeiramente para o cenário 1, que significa só o Ibovespa, o índice que mede a bolsa, que são de 92 ativos, somente ele, olha só, começou aqui com R$0, finalizou com R$97 mil, de 1999 a 2019, teve um retorno de 800%. Agora vamos olhar para o cenário 2, que é o Ibovespa, mais o dividendo reinvestido de todas as ações que compõem a carteira do Ibovespa. Começou aqui, ó, também com R$0, porém no final 340 mil, retorno de quase 3.000%. Então você pegar o dividendo que cai na sua conta e comprar mais ativos vai te trazer um retorno explosivo muito maior do que se você gastar esse dividendo. Quando que vale a pena gastar? Quando você chegar na sua liberdade financeira. Já está recebendo 10 mil por mês em dividendos? Aí sim você já pode usufruir dos seus dividendos. Claro, se adequa aí à sua realidade, né? Se 10 mil para você é pouco, tanto faz, só se adequa aí 20, 30 mil, não sei, o quanto te alegrar. E outro ponto muito importante que você já tem que colocar na cabeça desde o início é focar sempre na quantidade de ações compradas e não no seu patrimônio. Então não fica assim, eu tenho 20 mil em ações, 30 mil em ações. Foque na quantidade. Eu tenho 100 ações do Banco do Brasil, 1.000 ações da Taesa. É isso que vai fazer a diferença. Por quê? Porque o patrimônio pode variar todos os dias. Hoje você tem 20 mil, amanhã 21, no outro dia 18 mil, então não é um valor muito exato. Já o dividendo, ele sempre vai crescer porque ele é pago por cada ação que você possui e não pelo patrimônio investido. Então, quanto mais você focar na quantidade de ativos, maior vai ser o seu retorno, porque o dividendo é pago por quantidade de ativos e não pelo valor investido. Às vezes a sua carteira vai cair pela metade, de 20 mil investidos para 10 mil, mas você vai continuar recebendo o mesmo dividendo, porque a quantidade de ações não muda. E só para vocês terem uma ideia, uma carteira com 1 milhão investidos e péssimas ações pode gerar R$1.000 de dividendos por mês. Já uma carteira com somente 100 mil investidos, 10 vezes menos, porém com excelente pagadores de dividendos, pode gerar os mesmos R$1.000 de dividendos por mês. Então escolha muito bem os seus ativos de qualidade, porque é ele que vai fazer a diferença, é ele que vai sim te trazer um excelente retorno.
Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, principalmente aí você que está iniciando, pode perguntar, tá? Não fica com vergonha, vou tentar responder todo mundo. Se não, quem já tem conhecimento aí pode ajudar vocês, tá? Se você quer apoiar o canal, clica aqui no botão Seja Membro. Você vai ter planilha de carteira pessoal, de preço teto, mapa do dividendo inteligente, grupo no WhatsApp, vídeos exclusivos e por R$ 14,99 só vai ter a planilha de preço teto. Mas então é isso, pessoal. Forte abraço a todo mundo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Valeu!